Heckler, você acredita, parece uma pergunta meio banal, mas eu gostaria que você me desse até exemplos, se possível, de como que uma estrutura de um escritório realmente estruturado, como que isso impacta na captação, na prática da captação, né? Porque o assessor ele entra zerado, né? Mesmo um bancário, né, como todo mundo fica falando tanto, né, ele entra zerado. Ele não vai pegar, não é telecom, né? Não é igual a Vivo. Ô Vivo, joga o número para Claro, ou Claro, joga o número para TIM. Não é assim, né? Então ele vai entrar zerado. Como que uma estrutura realmente impacta nessa captação? Eu vou te dar um exemplo, até para você ter um insight e um gancho, tá? A gente conversou recentemente com uma assessora, e essa assessora ela tem 36 milhões de carteira em 2 anos de atuação. Ela tem um ticket médio de 700 mil reais por cliente, então ela tem muito pouco cliente, né? E ela falou, poxa, será que não é o momento? E ela falou, eu tenho esses 36 milhões, mas eu nem trabalhei muito. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, né? Então vai trabalhar muito. Aí ela falou, mas será que se eu trabalhar muito eu vou captar mais? Eu falei, acho que sim, né? Se você não trabalhou muito e tem 36 milhões, pelo amor de Deus, né? Ela, poxa, mas eu tô com um problema que os meus clientes atuais, eles não estão muito felizes, o atendimento não está muito bom, tal. Eu falei, então não vai trabalhar muito. Você tem que trocar de escritório. Eu falei para ela, né? E ela, não, mas será que não era melhor eu prover essa mudança no escritório? Eu falei, aí é uma pergunta boa, né? E aí eu vou jogar a bola para ti, Bruno. O quanto que uma estrutura realmente impacta na captação de um assessor? É muito boa a sua pergunta, Wallace. A gente fala, né, de estrutura, de processos, métodos bem definidos e o quanto isso ajuda você chegar a ultrapassar os 100 milhões, até muito mais do que isso. Mas a verdade é que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que está iniciando, né? Então, como que é esse início? E eu posso até me utilizar como exemplo, porque para chegar nos primeiros 100 milhões, precisa chegar no 1 milhão. Depois tem que chegar no 2, no 3. Precisa botar em prática e ter compromisso com você mesmo. Precisa ter compromisso todos os dias que você acorda para fazer algo melhor naquilo que você se vê fazendo, que é assessorar as pessoas a investir melhor. Precisa investir bem sempre. Não é porque agora abriu curva de juros ou porque bolsa está descontada. Tem que investir bem sempre e as pessoas precisam entender que para configuração de uma qualidade de vida maior, por qualquer que seja o objetivo, seja de curto, médio e longo prazo, o mercado financeiro é sim um caminho, é sim uma boa possibilidade. É, então, respondendo a sua pergunta, até o Thiago está aqui, muitos acreditam e às vezes penso que eu fui o cara que ajudou a fundar a Apollo, e na verdade não. Eu era de outro escritório e muito parecido com essa moça que você falou, eu saturei, eu estafei com 42 milhões. Eu não conseguia mais crescer, eu ficava todo momento apagando incêndio e todo momento quebrando a cabeça de como que eu ia fazer para aquele escritório que eu estava criar alternativas de me ajudar. Então a gente fazia de tudo. A gente prospectava, captava, fazia de tudo, alocava. E não é tão fácil assim. Por isso que eu falo da estrutura. Então, quando eu conheci o pessoal da Apollo, na época, por exemplo, ele tinha uma visão totalmente diferente da minha. Qual que era a minha visão? Comercial que sou, né? De relacionamento. E que nem o Bruno falou, eu gosto disso. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, eu me vejo fazendo isso, né? Então, não é para prospectar, é porque realmente eu gosto. Eu tinha uma intensidade muito grande, eu cheguei a abrir 300 contas ou mais, e vim do varejo. Eu não tenho estrutura familiar de muito dinheiro, então eu vim batalhando, tanto que eu dava curso, segunda, terças e sábados, eu dava curso sobre aprender a investir o dinheiro, aprender a investir na bolsa, etc. Foi assim que eu comecei, eu dava curso para os meus clientes, para você ter uma ideia. Então, não tinha estrutura e eu conheci uma outra pessoa, que é o que foi que fundou a Apollo, que tinha uma visão diferente. Ele falou assim, muitas pessoas vão acontecer como você, porque no primeiro momento, onde você tem uma plataforma aberta, que você tem inúmeras soluções de ativos, que é uma vantagem, também pode não ser uma vantagem se você não tiver uma estrutura para atender e ganho de escala e etc., olhar como empresa.
Então, se você montar a estrutura primeiro e não trazer muitos assessores nesse primeiro momento e trazer depois, você vai se especializar em clientes maiores, porque você vai conseguir ouvir melhor as demandas deles e conseguir abraçar. E na prática, na época eu não fui para o escritório da Apollo, a gente foi conversando, enfim, e 2 anos depois ele me provou que ele estava certo. A maioria dos escritórios começou a perder qualidade porque tinha gente demais na carteira, né? Então, ou você vai para a qualidade ou você olha para a quantidade. E muitos clientes, diferente da sua amiga, tinham um ticket médio, muitos clientes não, muitos assessores tinham um ticket médio muito baixo. E tinha dificuldade de deixar de atender, porque quando você abre a conta, o filho é teu e você tem que cuidar, né? Você assume um compromisso com essa pessoa para buscar ticket médio maior. E aí ficava descoberto esse atendimento. Então, o que nós fizemos? A gente foi construindo estrutura para, a partir do momento que abrir a conta desse cliente, você realmente cuidar dele. Criar uma linha do tempo com ele, fazer os acompanhamentos, enfim. E aí, no exemplo que você me pediu, eu tinha 42 milhões e eu entrei na Apollo em fevereiro de 2019. E quando deu dezembro de 2019, eu estava com 120 milhões. Então, a estrutura faz diferença. Faz diferença porque eu passei a ouvir mais dos meus clientes, parei de prospectar, parei de buscar novos clientes e comecei a dar atenção para os meus clientes, porque eu tinha estrutura, eu tinha capacidade técnica, eu tinha comitê de avaliação de ativos, eu tinha uma série de coisas e revi posição por posição, um por um. Entrei no modelo de partnership justo, porque eu já tive num lugar que não era injusto, né, que eu trabalhava por um CPF, né, e as contas do escritório eram misturadas entre pessoa física e pessoa jurídica. E, enfim, o escritório fazia planos de crescimento com a captação que eu fazia e não queria me ajudar em questão de criar uma estrutura. Então, eu tive muitas dores nesse processo todo e tudo que nós fizemos e que eu ajudei a contribuir dentro da Apollo veio dessas dores. Então, nada foi por acaso, nada foi aleatório. Eu me coloquei na posição que eu estou, eu não cheguei simplesmente, Bruno chegou como coordenador. Não, eu me coloquei na posição por trabalhar muito. E sim, na profissão da gente autônomo de investimentos, você trabalha muito, você é meritocrático, você ganha muito, né? Então, como que eu cheguei na barreira de 100 milhões? Eu levei praticamente 8 meses focando em tudo aquilo que eu construí desde 2013. Para você ter uma ideia, hoje eu recebo ligações que eu nem lembro mais de como, quando e que dia que eu fiz a reunião, mas a pessoa lembrou do Bruno. Por quê? Porque você desenha, você explica, você se dedica e você faz porque você ama o que você faz. E a pessoa percebe isso. E você quer ajudar de alguma forma. E, enfim. Então, estrutura é importante totalmente. Na época, não existia... Falava-se muito de criação de partnership, de modelos de assessoria de investimento, mas com o tempo, hoje, onde nós estamos, já existe tudo isso. Então, aí eu percebo que alguns assessores querem muito ter o seu próprio escritório. Como eu poderia querer ter o meu próprio escritório e montar, mas não é fácil, é complexo, é difícil, a margem é apertada, precisa de muito tempo, dedicação. Então, quando você tem uma estrutura que já fez o carreiro, já amassou o mato, está te dando transparência para você entrar no modelo partnership que você pode chegar onde você quiser e puder chegar, com qualidade, com suporte, você não está sozinho, é a melhor coisa que tem. Então, o que eu falo para as pessoas, esses assessores que estão crescendo, escolham um escritório que dão estrutura, que é um casamento, tem que ser levado a sério, é um relacionamento, você tem que conhecer os pares, conhecer seus sócios, conhecer como funciona a estrutura, e não, traz 100 milhões primeiro, depois a gente vê onde você vai. É o que mais acontece, né? Então, eu não sei agora de ter que fazer uma reunião para ver que posição eu estou. Então, não está muito claro esse crescimento dentro desse formato de alguns escritórios. Então, isso é um diferencial que a gente tem na parte de transparência. Enfim, então, estrutura é importante? Totalmente, né? Hoje, eu não sei quanto que está aí o Thiagão que está acompanhando a média de captação de assessores sêniores no Brasil, mas eu posso falar aí que com a estrutura que eu tenho hoje, eu não capto menos de 8, 10 milhões por mês. E a gente veio do varejo, nunca trabalhei em private bank. Gostou desse vídeo? Então quero fazer um convite para você conhecer mais da Apollo. Entre no site www.apolloinvestimentos.com.br/vencerapollo
preencha o formulário que nós vamos bater um papo para você entender como a gente pode ajudar você a crescer e ser um assessor melhor, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.